Graça e paz. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 1, diz a palavra de Deus. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Queridos, eu quero, antes de tudo, pedir a você que nos acompanhe neste exato momento, que prossiga, dê continuidade no vídeo até o término, pois eu tenho certeza que Deus ele quer falar com você, assim como Ele falou comigo e me despertou para que eu viesse compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Mediante uma crise que estamos vivendo, uma crise mundial, Deus ele tem se apresentado, Deus ele tem se revelado por meio da sua palavra. E aí eu quero falar para você aquilo que exatamente Deus ele quer falar com você. Livro de 2 Reis, há um relato muito interessante. E eu queria me basear em apenas uma palavra. Nesta palavra Deus ele tem me revelado coisas grandes para a tua vida. A palavra a qual irei me pronunciar seria e vai ser estreito. Sabe aquele momento da vida quando tudo parece estar perdido? Sim, é exatamente neste ponto que eu quero compartilhar com você. Mas a palavra baseada, a qual Deus ele colocou em meu coração, vai ser estreito. Sabe, eu parei para meditar, parei para analisar o estreito. O que seria o estreito? Estreito é um lugar apertado. Estreito é um lugar com pouco espaço. Estreito é um caminho apertado. Sabe quando você pega aquele ônibus lotado e está apressado para o trabalho? E quando você está ali aguardando aquele transporte e você entra naquele ônibus e se depara com aquela enorme quantidade de pessoas e naquele exato momento, aquele estreito chato, aquele aperto que ninguém fica bem nessa situação. E ali você não vê a hora de querer sair, de querer descer daquele ônibus, mas você fica ansioso para descer, você fica naquele momento ruim, sabe? É exatamente isso que acontece nas nossas vidas. E ali quando você está naquele ônibus, você pensa em descer, que passa na sua cabeça sair daquela zona difícil, sair daquele estreito, sair daquele apertado, daquela agonia, daquela situação não muito boa e descer e ir para o seu lugar, para a sua tarefa estabelecida, diária. É isso que acontece na vida da gente. Sabe quando às vezes a gente quer sair de qualquer forma do estreito, do apertado, da condição difícil, e às vezes parece que não vai chegar o tempo de a porta se abrir. E sabe, eu parei para meditar. Imagina você se entra naquele mesmo ônibus. E se você, na hora de alguns minutos chegar da sua descida, da sua saída, a porta do ônibus travar. É difícil a gente passar mais alguns minutos quando acha que vai descer, que vai sair daquela situação apertada. E você estava com ansiedade, estava naquela expectativa de poder descer e ali a porta trava e o motorista ele tem que dar continuidade e você fica desesperado, não é? É assim que acontece na nossa vida. Quando às vezes a gente acha que vai acontecer, vai ser exatamente naquele dia, Deus está dizendo: meu filho, eu vou prolongar mais um pouquinho, e a porta ela não abriu. Mas exatamente nesse ponto que Deus ele tem me despertado, para que eu venha contar para você aquilo que Deus ele tem me revelado. Há alguns tempos existiam os filhos dos profetas. Alguns rapazes ele se aproximou para Eliseu, e ali ele disse a Eliseu: o lugar em que habitamos está estreito demais. O lugar em que nós habitamos está apertado demais. Vamos para um lugar mais amplo, vamos para um lugar diferente para melhorar o nosso bem-estar. E ali a Bíblia nos diz que eles não tinham a ferramenta necessária, o objeto necessário para executar os seus objetivos.
Sabe quando você não tem recursos nenhum e mesmo assim há um sonho em querer sair daquela situação, sair daquele estreito, daquele apertado. Uma das primeiras coisas que eu passo a observar é que não coloque dificuldade, não coloque a falta de recursos antes de dar o passo. Naquele exato momento, aqueles rapazes, eles não olharam para o que tinha e nem para o que não tinha. O que eles queriam exatamente era sair daquele estreito, porque é lugar agoniado, é lugar apertado, ninguém fica bem assim. E o que me chama a atenção é que eles não tinham objeto. Mas mesmo assim, isso não fez com que ele parasse. E pegou o machado emprestado. A ferramenta, na época, o machado era um objeto muito caro. E eu paro para perceber que eles não tinham recursos nenhum para adquirir. E aí tinha que pedir emprestado a alguém. E naquele exato momento a Bíblia nos diz que ele chega finalmente ao Jordão. O lugar estabelecido onde ia executar a missão, executar a tarefa para melhorar o bem-estar. Chegaram ao Jordão, começaram a cortar a viga e na primeira tentativa, sabe, quando você acha que tudo tá bem, quando tudo tá fluindo e de repente a tempestade, de repente aquela onda agita, quando você menos espera, não estava nos teus projetos. Aí é exatamente nessa hora que Deus ele começa a provar a tua fé, exatamente na circunstância que ele propôs. Exatamente na circunstância. E sabe, nesse mesmo momento, aqueles homens eles não olharam para trás porque ele estava com um foco. Ele estava com uma determinação, ele tinha uma disciplina. Eles tinham uma tarefa a ser cumprida. Eles não olharam para trás. Eles não olharam para a falta de recursos e também não olharam para o que tinha dado errado. Sabe, um dia ou uma certa vez, estava um senhor e ele tinha acabado de largar do trabalho e chegando em casa, ele estava com um presente para sua esposa e naquele momento ele bate na porta e se depara com um homem a qual estava ali traindo. Naquele mesmo momento, aquele rapaz, ele não criticou, aquele rapaz, ele não ignorou, não ficou triste nem perturbado. Ele deu a volta e foi embora, mudar de cidade, abandonou o trabalho, abandonou casa, foi embora. Passado alguns dias, aquele mesmo homem, ele sentiu uma fome muito grande. Ele estava debaixo de uma árvore. E naquele exatamente dia, após mendigar, ele coloca as suas mãos no bolso e naquele momento ele pensou, vou ver se acho alguma moedinha que restou. E ali ele encontrou alguns trocos, não muito alta a quantidade. E ali ele foi até uma quintanda e comprou algo para comer. Naquele exato momento ele se aproxima de um banquinho e ali, quando ele pega o garfo, se aproxima um senhor com duas crianças e diz, meu senhor, estamos há muitos dias sem nos alimentar. Será que o senhor poderia nos dar um pouquinho de alimento? E aquele jovem, aquele senhor, aquele homem, já tinha passado 1 dia e meio que não se alimentava. E aí ele o entregou a sua comida e falou, vocês estão precisando mais que eu, fique com a minha comida. Naquele exatamente momento, aquele outro senhor olhou para ele e falou, tome essa moeda velha. Ele olhou para o senhor, não, meu senhor, não precisa. Tome essa moeda velha. E ele, mais uma vez, recuou,
Só que o Senhor continuou insistindo, segure por favor essa moeda velha. E ali ele pegou aquela moeda. Depois daquele momento, o Senhor ele foi embora com suas crianças e aquele homem ele vai repousar para tentar disfarçar a fome, tentar passar aquela fase ruim. E naquele momento ele pega alguns jornais para se enrolar porque estava fazendo frio. E ali, quando ele coloca o primeiro jornal para servir de cobertor, estava escrito: procura-se moedas velhas, recompensa em dinheiro. E naquele momento ele ficou surpresa, vai saber. E ali rasgou aquele jornal e foi em direção àquele endereço que estava fixo naquele jornal. Se aproximando, chegou então até aquele lugar onde parecia ser uma loja. E ele todo rasgado, e ali as pessoas olharam para ele e não queriam aceitar. E ali ele mostrou a moeda a qual aquele senhor tinha dado. Disse: o que vocês acham dessa moeda? E ali o proprietário daquele lugar ficou surpreso, disse: como é que pode uma moeda tão rara, uma moeda espanhola que já havia tanto tempo, a qual era coisa rara. E ali valeu uma fortuna e entregou o dinheiro para ele em cheque. E ali ele imediatamente vai procurar naquele lugar aquele velho com seus filhos, com suas crianças, e chegou lá procurar para um lado, procura para o outro e não encontrou mais. Eles queriam dividir o dinheiro, queriam agradecer. E naquele momento ele vai até aquela quintanda onde pegou o alimento, chega lá e ele diz: senhora, você viu um velho com algumas crianças? E a mulher diz: eu vi sim, senhor. Inclusive ele deixou um bilhete aqui. E o bilhete estava escrito: eu fiz com que você se reerguesse, eu fiz resgatar a tua esperança, o teu autoestima, a tua força de vontade, fiz resgatar a tua fé, sabe, ressaltando, quando ele estava procurando aquela moeda lá atrás, ele colocou os joelhos no chão e sentiu uma vontade de orar. Ele tinha dito: Jesus, eu sei que o Senhor está vendo a minha condição, a minha situação precária. Então, acompanhe a minha vida. E ele lembrou do pedido que fez. Foi quando aquela mensagem o emocionou bastante. E naquele momento, a última frase dizia: levante a sua cabeça, porque quem está contigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, é assim que acontece. Quando às vezes a gente se depara com a nossa condição de vida e não vê mais nenhum sentido na vida, não vê mais oportunidade para crescimento. E aí queremos nos desesperar, sabe, onde chega a falta de amor devido à circunstância que passamos. Sabe, a falta de paciência na vida. Sabe, o ódio, o rancor, a angústia quando aperta, quando você está naquela situação onde você acha que Jesus não está te vendo. É nessa hora que Jesus lá de cima está dizendo: meu filho, eu peço-te que erga a cabeça, continua caminhando. Não é a circunstância que vai te matar, e nem tampouco fome, e nem tampouco estreito. Quero dizer para você aí, querido, a circunstância que passamos, a fase que passamos, sabe, quero dizer que para tudo há um propósito. Deus ele tem algo estabelecido na vida de cada pessoa. Mas é preciso a gente romper com as adversidades, romper com os problemas, romper com a impaciência. Confiar mais naquele que um dia preparou tudinho para nós. E ele não erra. Aí naquele dia, lá atrás, a Bíblia nos diz que aqueles mesmos jovens, ele chamou: Eliseu, nos ajude. Olhou para o céu e disse: Senhor, e agora? Porque o machado era emprestado
Talvez na sua mente ele estava dizendo: não temos recursos, não temos nada para retribuir porque não temos condições. E o machado, que era uma coisa sólida, impossível ela flutuar em uma composição líquida. Sabe, às vezes precisamos ter fé. Quantas pessoas que o machado cai, não deu certo, parecia estar tudo bem, mas não estava bem, não deu certo, e o machado ainda está lá. O machado ainda está lá no fundo do rio, porque não usou a sua fé. Não usou aquilo que Deus ele te proporcionou nos momentos difíceis da vida. É exatamente nesta hora que você tem que depositar sua confiança naquilo que um dia permitiu essa adversidade, essa circunstância. Há uma tempestade que parte de fora e a outra tempestade que é interna. A tempestade interna é quando algo dá errado no externo. A tempestade ela se manifesta no externo. E a outra tempestade interna é quando o psicológico automaticamente diz: não dá mais. É quando o psicológico diz: eu não vou conseguir. É quando o psicológico diz: não adianta depositar fé. É impossível porque teoricamente não dá. Mas eu quero dizer que as tempestades da vida é permitida por Deus. E Ele é quem controla tudo. Sabe, exatamente assim que acontece o estreito da nossa vida. É lugar apertado, mas tente ao menos prosseguir. Não desanime daquilo que um dia você sonhou. Não desanime daquilo que um dia você projetou. Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos dele e descansa. Aquele homem, ele não se desesperou. Ele depositou o seu gesto de amor, de caridade, de confiança em Deus e visou o próximo. Às vezes nós se encontramos em uma situação e achamos que só é conosco. E quando alguém vem querer se pronunciar, nós ignoramos, nós criticamos, nós se perturbamos. Sabe, quando aquele senhor, ele se aproximou daquele homem, talvez ele pediu ajuda. Por ele não ter, talvez a reação dele seria: não tenho, Senhor, eu também sou mendigo. Vá embora, deixa eu comer em paz. Mas ele não pensou assim. Ele olhou para as crianças, olhou para o Senhor e disse: não, leve a comida, eu consigo aguentar. E foi quando Deus olhou lá de cima e disse: é exatamente isso. É exatamente nesta situação que eu te coloquei, mas que eu estava contigo. Então, aqueles filhos dos profetas, eles não voltaram, porque se eles voltassem, não tinha bem-estar. Se eles voltassem, eles ainda estavam continuando naquele estreito. Eles queriam de qualquer forma sair do estreito. Mas Eliseu depositou a sua fé. E o machado, que é uma coisa pesada, uma coisa que não flutua, ela flutuou na água. Então, tenha fé e confiança naquele que um dia preparou a tua história, naquele que um dia reservou um tempinho aqui na terra para você se desenvolver uma história e ser bem-sucedida. Mas cabe a você confiar nele e prosseguir mediante as circunstâncias e os obstáculos da vida. Amém? Que Deus te abençoe. Peço-te mais uma vez encarecidamente, você que pôde ouvir, peço-te que acompanhe os próximos vídeos. Tem uma série em diante de vídeos. Peço que você acompanhe, compartilhe a mensagem de Deus. Me ajude a evangelizar o mundo. Compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu parente. Curta o vídeo, compartilhe. Ative aí o sininho para ser notificado em nome de Jesus.